Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos talvez mais conhecidos da psicologia, não necessariamente o mais importante por Jung, mas que foi também muito conhecido pelo público em geral, né? Pelo fascínio que ele produz, mas ao mesmo tempo porque fala muito de momentos difíceis da vida, né? E hoje o nosso tema vai ser os complexos, né, que tem a ver com situações difíceis, árduas e que vai deixar a psique fragmentada, mas que, se acessado e compreendido e dialogado, também vai ajudar a pessoa a encontrar um novo caminho para a vida e descobrir mais sobre si. Bem, os complexos, na definição do Jung, ele coloca várias definições. Na primeira definição que eu peguei, né, ele falou que os complexos são situações psíquicas que são de forte carga emocional e que ficam incompatíveis com a consciência estar preparada ali para se relacionar, para aceitar, para perceber. Até porque os conteúdos psíquicos que o complexo vai trazer são conteúdos que estavam reprimidos, né, na psique. E a outra definição que o Jung traz também fala de um aspecto que aí ele vai repetir várias vezes. É que o complexo ele é um agrupamento de elementos psíquicos em torno de um conteúdo emocional, e esse conteúdo emocional por si só ele é meio perturbador, ele é fragmentador da energia psíquica, porque ele vem com uma força que perturba a psique e a própria pessoa, porque o complexo também provoca alteração também física, de reação do corpo em relação a uma situação que está sendo vivida. E os conteúdos, esses conteúdos emocionais são os complexos, né? Então é importante a gente pensar que enquanto os conteúdos emocionais tiverem ali aquele núcleo de uma carga afetiva muito forte, vai ficar atraindo a psique, né? A psique vai ficar envolvida naquela carga emocional. De alguma forma, aquela carga emocional ela tem uma natureza de atração para a psique, principalmente porque ela está tentando trazer conteúdos inconscientes, né? E um conteúdo inconsciente reprimido. Então imagina talvez a força que a psique precisa fazer, né, para conseguir tirar aquela repressão daquele conteúdo, né, que está ali muito forte, segurando para não aparecer. E principalmente para que a consciência, né, não se perturbe, porque a consciência ela quer ter essa sensação de que está tudo no controle, ela não quer viver uma situação de descontrole. Então, vamos tentar ver a questão das características do complexo, né? O complexo por si só ele é um elemento, um processo autônomo. Que seria esse processo? Como seria esse processo autônomo? Ele é automático. A pessoa não vai, eu quero funcionar assim, eu quero acessar tal elemento. A pessoa não tem escolha. A psique simplesmente deixa aquele conteúdo, aquele processo acontecer automaticamente. E ele é ao mesmo tempo inconsciente. A pessoa não vai ter consciência daquilo, que ela quer fazer aquilo. Vai acontecer. Por outro lado, ao mesmo tempo que ele é um processo inconsciente, ele visa acessar a consciência. Mas aí a questão é que ele não vai acessar de maneira tranquila, como acontece na função transcendente, né? Na função transcendente também precisa da emoção, da luminosidade, né? Mas não necessariamente precisa vir com essa sensação de perturbação na função transcendente, né? A emoção.
Já o complexo não, ele vem com essa sensação de perturbação, é uma emoção, é um afeto explosivo, né? Ele vem com afetividade. Então ele vem com conteúdos que vão perturbar a psique, que vão fragmentar a psique. Até porque enquanto uma carga emocional forte e afetiva também forte, né, a afetividade forte, ele vai trazer essa força que vai perturbar a consciência, né, que geralmente ela não quer ter essa sensação de desconforto e nem de dor, porque o próprio conteúdo que vai sendo trazido para a consciência, ela que estava tentando reprimir tanto um conteúdo, ela vai acabar fazendo com que ela se volte de uma forma diferente para aquele conteúdo que ela estava tentando não acessar. Até porque geralmente são conteúdos muito diferentes do que os conteúdos que a consciência estava ali habituada a ter acesso. Mas nessa explosão, uma explosão de emoções não significa que vai ser totalmente descontrolada, né? Ela tem a perturbação que traz sensação de descontrole, mas a energia psíquica ela vem direcionada. Ela vai direcionar aquela conteúdo afetivo. E vai direcionar para quê? Para elementos psíquicos que ela está querendo trazer para a consciência. E vão ser elementos específicos, não vão ser elementos aleatórios. Então, quando a psique faz essa situação, né, ela traz essa possibilidade de acessar um conteúdo psíquico que estava reprimido, ela vai selecionar também a imagem, né, que vai conseguir se ligar àquele conteúdo. Então, por isso que ela seleciona uma imagem. Quando vem uma imagem, não é uma imagem qualquer que vai perturbar o indivíduo. Vai ser uma imagem específica que tem a ver com aquele conteúdo psíquico que a psique está querendo trazer para a consciência, mas que está ainda inconsciente e principalmente reprimido. Então, quando vem esse conteúdo, a psique traz uma condição de assimilação, né? Acontece uma imagem e a psique acontece uma imagem não, mas tem acesso a uma imagem, a psique vê a possibilidade ali, a chance daquela imagem se ligar a conteúdos que ela quer trazer para a consciência do sujeito. Aí ela tenta assimilar essa imagem para aquele sujeito. Então, acaba que a energia, o tipo de energia, né, psíquica que esses complexos vão trazer é uma energia de uma força muito forte, muito intensa, focada, né, porque vai se direcionar a um conteúdo psíquico, né, interno, inconsciente, mas ao mesmo tempo ela vai aglutinar muita energia naqueles elementos psíquicos que tem um núcleo com uma carga emocional muito forte. E por isso que, como vem com uma força muito intensa e aglutinadora, ela vem com uma sensação, vamos dizer assim, explosiva, né? Ela é como se fosse uma energia que explode, né? Como que é uma bomba, né? Uma bomba ela explode ali e deixa muitos fragmentos, né, ao redor. O complexo também vai fazer isso dentro da psique, ela vai vir como se tivesse aquela sensação de explosão, né? E então isso vai provocar também desconfortos físicos e corporais, né? Como às vezes raiva, às vezes incômodo, às vezes um choro muito forte, e tudo isso vai sendo perturbador para a consciência, né? E ao mesmo tempo é porque está sendo fragmentado conteúdos
do inconsciente. E aí, se a gente for pensar em termos de energia psíquica, né, o tipo de movimento que o complexo está promovendo dentro da psique é o movimento de regressão, que é qual movimento energético, né? É o movimento que tenta fazer a consciência entrar em contato com elementos inconscientes. Só que a regressão, se lembra, a regressão começa a partir do processo de represamento da energia psíquica, que é aquele momento em que a energia psíquica está estagnada. Então, e aí é aquele momento que a psique está com uma sensação de inutilidade, não está tendo muito progresso de assimilação, nem de associação na psique, e tudo está muito, é como se fosse uma terra infértil, né? Infrutífera, sabe? Esse momento de represamento. E aí, como é a tendência do movimento da psique, aí acontece o movimento de regressão para que a psique aproveite aquela situação de conflito, né? Que o represamento energético fez acontecer na psique, e aí aquele conflito possibilita a comunicação e a relação de opostos, né, de conteúdos opostos dentro da psique, tanto de elementos opostos no inconsciente quanto de elementos que estão na consciência e se voltam para o inconsciente para tentar o quê? Tentar um diálogo, tentar uma transformação naquela psique e consequentemente da vida da pessoa, né? Por isso que a gente fala que o complexo, ele tem, como ele está nesse movimento de regressão e represamento, ele traz essa sensação de energia aglomerada, né, e imóvel. O Jung fala isso principalmente na questão dos pensamentos que vão ficando interrompidos, não consegue fazer novas associações, e isso vai trazendo um fragmento da psique por causa dos complexos. E também, né, exatamente por essa questão de uma energia psíquica regressiva e represada, a energia também vai se direcionando muito, né, a energia psíquica vai se direcionando muito para os conteúdos dos complexos. E aí foca muito a energia psíquica para os complexos. Isso, consequentemente, vai fazendo faltar energia psíquica para outros conteúdos, né, do inconsciente e da própria consciência também, como Jung também falou na citação dele. E aí a gente precisa entender o que seria então a constelação do complexo, né? O complexo, quando a gente fala de constelação, a gente está querendo falar da ativação do processo do complexo, né? O acontecimento do complexo, como que o complexo acontece. Para o complexo acontecer, vai ocorrer a constelação do complexo. Então, o Jung vai definir essa constelação nesse sentido de ativar um conteúdo, né, que é desencadeado por uma situação externa e não interna do indivíduo, né? Uma situação externa vai provocar uma reação tanto física quanto psíquica do indivíduo. E isso vai continuar um monte de elementos psíquicos ao redor de um determinado conteúdo, né, que tem um núcleo emocional muito forte e afetivo também. E aí é interessante que quando o Jung fala de algo constelado, né, um elemento psíquico constelado, está querendo indicar que o indivíduo ele tem uma postura que está se preparando com uma sensação de expectativa, né, para reagir de uma forma muito direcionada, de acordo com a imagem que acessa um complexo e ao mesmo tempo de acordo com o elemento psíquico, conteúdo psíquico inconsciente que a psique está querendo fazer.
né, uma ligação na consciência, um diálogo com a consciência. Você está vendo? Acontece de novo o que a gente fala que acontece no processo de regressão da energia psíquica, né? É trazer uma união de opostos, né? O objetivo também do complexo, se ele fragmenta elementos psíquicos, ele também quer unir opostos. Então, a constelação vai acontecer a partir de uma situação externa que vai promover um processo psíquico, principalmente no inconsciente, mas que vai ter também uma intenção de aglutinar conteúdos psíquicos, né, que vão ficar ali parados, envolvidos com aquele núcleo de grande carga emocional, né? Mas é com a intenção de atualizar também a psique de uma relação nova, né? Uma relação com um elemento novo que estava escondido ali dentro da psique inconsciente. Então, como que são esses elementos nucleares, né, que a gente está falando, né? O elemento nuclear do complexo, eles vão ter duas naturezas, dois tipos. Uma que vai ser direcionada à condição do ambiente que aconteceu o complexo, que seria a condição ambiental, né, externa, e a outra condição do indivíduo, é como se fosse uma predisposição do indivíduo, né? Então essa condição externa que vai se relacionar com o complexo, né, vai ser a situação do fato vivido e tudo que envolveu o ambiente externo daquele complexo. A parte individual, né, do núcleo, desse elemento nuclear, já é o que tem a ver com a história de vida da pessoa, a natureza daquela psique, né, e a disposição de vida daquela pessoa. Então, ou seja, esse elemento nuclear é muito importante a gente estar atento a isso, porque quando a gente for acessado pelo complexo, né, ou quando for ativado o complexo, ele vai trazer, ele vai estar envolvido e vai ser revivido com esses, vamos dizer assim, essas lembranças, entre aspas, né? O fato que aconteceu o complexo, né? Aquela situação que aconteceu o complexo, tinha coisas externas ao redor ali, pessoas envolvidas, o local envolvido, o som envolvido, talvez uma música, e ao mesmo tempo vai estar ali, ter alguma relação com o momento de vida da pessoa, né, que seria a condição individual. Que momento de vida ela estava passando, o que aquela situação lembrava a ela, né, o que aquela pessoa que ela estava conversando significava para ela, ou aquela situação toda, o que significava para ela. E aí o núcleo do complexo, né, também vai ter um valor energético e vai ter uma força de constelação. Esse valor energético e essa força de constelação vai ser proporcional ao complexo, né? E então, quanto maior for a reação do complexo, quanto mais forte for o complexo, a situação que gerou o complexo, mais forte isso vai reverberar, vamos dizer assim, no núcleo do complexo. Porque a força de constelação vai ser maior, né? Mexeu mais com a pessoa ficou mais perturbada, e então vai trazer essa sensação, vai ter uma intensidade de energia muito forte na relação com o núcleo do complexo ali. A gente precisa entender também que enquanto energia psíquica, o complexo vai ter o lado tanto da energia que é dito do tipo energética, né? E também vai ter a energia causal. A energia energética no sentido de força e de valor, né? Porque o complexo está relacionado com a intensidade da situação perturbadora que o indivíduo viveu. E ao mesmo tempo vai estar relacionado com o fator energético
daquela situação, ou seja, vai estar relacionado ao valor afetivo da pessoa, o quanto aquilo afeta ela também, né? O quanto de carga emocional ficou envolvido naquela situação. Então, o valor energético vai ter essa condição de ser direcionado a um conteúdo específico, né? Que a psique quer lembrar para a consciência, mas que está na inconsciência, reprimido pelo inconsciente. Então, o elemento nuclear também das constelações, né? Eles vão trazer pode ser percebido de várias formas, né? Principalmente dentro da clínica. Então, assim, os meios de avaliação que você pode tentar notar os complexos, né? Quando, a partir do discurso da pessoa, a situação que a pessoa vive, né? Você vai, o primeiro você vai tentar o número relativo de constelações produzidas pelo elemento nuclear. Então, ou seja, aquele mesmo elemento nuclear pode trazer pode ficar repetindo várias vezes em outras situações da vida da pessoa. A segunda possibilidade é a frequência e a intensidade de sinais de perturbação do complexo, ou seja, a pessoa fica muito mexida, sempre com coisas muito parecidas, né? Ela traz aquilo para você e são sempre conteúdos muito parecidos, então tem a ver com algum complexo. E também pela intensidade dos fenômenos afetivos concomitantes, né? Ou seja, se tiver outras situações afetivas que parecem que se ligam a outras coisas que aquela pessoa traz constantemente, então também tem que ficar muito atento, que é onde tem ali um complexo que tem uma constelação muito forte. Quando a gente fala de núcleo dos complexos, né, a gente tem dois tipos de núcleo, o núcleo pessoal e o núcleo arquetípico, né? E eles vão influenciar isso como se fosse mesmo aquela imagem, né, dos átomos e dos elétrons, né, que tem ali um elemento químico, tem ali os seus elétrons ao redor, né, e cada elemento químico vai ter os elétrons específicos que vão estar rodeando ele, só que ele também pode ficar parado ali, né. Então é como se fosse aquele complexo que um dia foi acionado e construído na psique da pessoa. Aí parece que estava parado, mas se acontece alguma coisa que relembra aquela situação do complexo, é como se estivesse entrando os íons ali naqueles átomos, né? E aí vai começar a ter movimento, né, na psique, mas vai ser um movimento com um núcleo específico, né? Como tem um átomo específico, também é um núcleo específico do que vai sendo mexido ali na consciência, né? Ou seja, um conteúdo psíquico específico que a psique está querendo tirar da inconsciência para levar para a consciência. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de dois tipos de núcleo arquetípico, e aí, dois núcleos, que é o arquetípico e o pessoal. E vai funcionar sempre dessa mesma forma que eu falei. Só que quando aciona uma lembrança arquetípica, vamos dizer assim, está querendo se referir ao núcleo arquetípico que tem a ver com aquela situação, né? E que vai ser acionado, e que vai ser revivido, um sinal de externo vai trazer para dentro do indivíduo, né? Um acionamento daquele núcleo, daquele complexo, né? Lembra, o complexo é direcionado, é seletivo. Mas, ao mesmo tempo, esse núcleo também vai atrair o quê? Situações que relembrem também o que aconteceu naquela situação do complexo, que tinha a ver com a história de vida da pessoa, né? Mas também com aquele momento do ambiente também, né? Então, aquele momento do ambiente, se tinha, sei lá, uma mesa vermelha na situação, alguém sentado subindo certa música, né? Tem a ver com uma condição ali daquela experiência pessoal da pessoa. Então, tem a ver com o núcleo pessoal, né?
do complexo. Mas, de repente, uma situação aí, a mãe da pessoa estava lá no dia, ou o pai, ou o namorado, e aí se foi a mãe, o núcleo, além de toda a experiência da mãe ali envolvida, né, o que a mãe fez na hora, o que não fez, o que a mãe significava para a pessoa, né, também vai ter a questão do arquétipo materno envolvido. Então, ou seja, esse núcleo arquetípico ou pessoal, se tiver alguma situação externa que relembre aquela situação do complexo, seja uma situação arquetípica de uma relação, no caso dessa pessoa, que durante a situação de complexo a mãe estava presente, aí quando ela vê uma situação materna, de relação ali materna, pode acionar esse núcleo do complexo e essa revivência do complexo, né? E perturbar ali a pessoa ali. Mas se tiver também uma outra situação que tem a ver, de repente, com a mesa vermelha que tinha aquele dia naquela situação de complexo, né? Vai também reverberar dentro da pessoa aquela sensação de perturbação, e é a psique trazendo essa proposta, essa vontade de trazer algo inconsciente para a consciência, para a pessoa se atualizar, né, daquela situação, relembrar aquela situação. Então, a situação de algo revivido que lembrar a situação de complexo vai fazer o complexo ser acionado dentro da pessoa, né? Então, para a gente finalizar, eu acho que o complexo faz a gente lembrar o seguinte, que apesar de parecer que é tudo sem sentido, é só uma experiência vivida, só fiquei chateada, eu só fiquei insatisfeita, né? Ou fiquei muito insatisfeita, né? A experiência em si deve ser considerada, deve ser valorizada pelo psiquismo e pela pessoa, porque não é algo qualquer. É possivelmente alguma tentativa de diálogo que a situação do complexo está trazendo. Lembrando que o complexo ele vai perturbar, ele vai dificultar a situação, né? A perturbação para a pessoa, mas na psique da pessoa. Mas ele não necessariamente tem que ser traumatizante, que é diferente da teoria freudiana, porque para o Freud todo complexo necessariamente tinha uma percepção de trauma. Às vezes não vai provocar um trauma que vai fazer uma fragmentação muito forte na pessoa, como eu falei no início, vai ter a ver mais com a força da explosão da perturbação ali, né, da situação envolvida e como que aconteceu. E então, assim, pode ser uma situação que fragmentou um pouquinho, mas que está ali ainda perturbando a pessoa, né? Que seria o caso do cantor do Nirvana, né? Uma banda do fim do século passado, que ele trazia uma dificuldade muito grande da separação dos pais dele. Então, quando a esposa dele fala que vai se separar dele, para ele se torna insuportável aquela situação, porque ele nunca tinha parado também para tentar dialogar com aquela dor dele, que aí já é aquele complexo, mas realmente com uma fragmentação muito forte, né? Com uma explosão, uma carga emocional e afetiva muito forte. E ele nunca tentou dialogar com esses conteúdos que envolviam a separação dos pais dele, que ele ficou muito mobilizado. Então, o que aconteceu? Quando a esposa dele falou que ia se separar dele, ele pegou e falou que não aguentaria, né? E se suicidou. E na carta que ele deixou por escrito, ele falava que ele amava muito ela e amava muito a filha dele também, mas que ele não suportaria viver uma segunda situação de divórcio na vida dele, né? Porque a situação de divórcio dos pais dele, para ele, já tinha sido muito difícil e ele achava que ele não ia suportar. Ele não pensou na possibilidade de dialogar com esse sofrimento dele. E possivelmente porque o sofrimento era muito grande. E aí o Jung fala
né, usar uma frase que eu vou terminar, que eu acho que é bem interessante para a gente considerar esses momentos que parecem que são só incômodo. O acontecer psíquico merece ser considerado como um fenômeno em si. Então, assim, aquele momento de experiência psíquica, mesmo que perturbadora, não pode ser desconsiderada. Ela precisa ser vista como uma possibilidade de ampliar a consciência, né? E de tirar aquela repressão de conteúdos que estão precisando sair da consciência.